Começa agora, programa Painel Livre, com Marconi Viana. Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Painel Livre aqui pela TV Vale. Hoje vamos falar sobre IPTU, sobre o calendário do IPTU. Quem veio conversar com a gente, Bia Fernandes de Castro, diretora de Arrecadação e Receita do município, e também Daniel Castro Ramos, que é secretário municipal da Fazenda. Quero agradecer a você que nos acompanha. Estamos ao vivo no nosso site tvvalenet.com.br, transmitindo no canal 7 analógico, canal 34 digital, e o programa já está disponível na plataforma do YouTube. Bia, prazer em recebê-la. Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite a todos. Daniel, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Marconi. Olha, o que é o IPTU e por que a gente tem que pagá-lo? O IPTU é um imposto, como popularmente conhecido, um imposto sobre a propriedade territorial e predial urbana. É um imposto de competência municipal que é cobrado aí, sobre a propriedade de imóveis, incidente, sobre os imóveis, lotes, edificações do município. E aí, a gente tem que pagar? Vamos lá. É a pergunta que todo mundo fala. Justamente. Tem que pagar o IPTU? Você tem que pagar para morar? O que acontece é o seguinte, Marconi, o Brasil, ele é um país que ele fomenta, várias políticas públicas e fomenta o bem-estar em geral da população, do mais carente a quem tem condições. Para fazer valer essas políticas públicas, para dar dignidade à pessoa humana, é necessário arrecadar, E essa arrecadação é feita através de tributação. Um dos tributos é o IPTU. Fato gerador do IPTU é você ter a propriedade ou posse de um imóvel. Então, por isso é cobrado. Para fomentar as políticas públicas, são criados tributos com vários fatos geradores. O ISS é por causa do serviço, o imposto de renda por causa da renda, o ICMS por causa da circulação de mercadoria e assim por diante. No caso específico nosso que nós estamos discutindo aí agora, o IPTU é em razão da posse-propriedade. Quem tem posse-propriedade tem que pagar uma parcela de tributo, no caso do imposto, e para fazer jus às políticas públicas que o governo na esfera municipal planejou para ser feito durante o ano. Pois é, aí a gente já entende. Você tem um imóvel, você precisa pagar IPTU, mas todo mundo paga? Quem não precisa pagar? Existem algumas hipóteses de isenção do imposto sobre propriedade predial. Por exemplo, a gente pode citar aqueles imóveis que são cedidos aos serviços públicos, aqueles imóveis que são de utilidade pública. Então, existem algumas hipóteses, sim, de isenção do IPTU. E também tem uma hipótese de redução de alíquota, que acho que é importante a gente citar, que é para a família de renda, poder aquisitivo baixo, Então, existe essa possibilidade de redução da alíquota do IPTU, mas tem que cumprir alguns parâmetros, como parâmetro de renda. Isso é discutido junto à Secretaria de Desenvolvimento Social para que essa redução de alíquota seja concedida. No geral, então, existem aquelas hipóteses de isenção e essa possibilidade aí de redução de alíquota. As igrejas também não pagam, né? Não. Templo de qualquer culto, aqueles imóveis que são de partidos políticos, por exemplo. Então, existem essas hipóteses, sim, de isenção do IPTU. Como é que é calculado o valor? Eu pago esse valor por quê? Como é que a prefeitura chega no valor da alíquota? No geral, a base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel. Para chegar nesse valor venal, a gente tem alguns parâmetros que a gente leva em consideração, como, por exemplo, a área, a localidade daquele imóvel, as condições dele. Então, por exemplo, se você mora num bairro popular, num bairro considerado mais nobre, então existe essa diferença. Então tem esses parâmetros como área, principalmente, que a gente leva em consideração para calcular o IPTU. Daniel, existe um tipo de tributo que são as contribuições de melhorias. Quando você faz, por exemplo, uma obra como a do Largo Dom João, e pode fazer uma contribuição de melhoria no entorno. Isso pode aumentar o valor do IPTU também? Então, Marco, o que acontece
a gente fala de contribuição de Eu melhoria, eu já imagino que o pessoal lá do Largo do João já vão aumentar o imposto aqui. é complicado e eu vou tentar resumir aqui o que acontece. Contribuição de melhoria, ela é cobrada, em síntese, quando há um melhoramento no entorno do lugar onde você mora e aquele imóvel ali vai valorizar extraordinariamente. Só que para você cobrar a contribuição de melhoria, o cálculo tem que ser feito previamente, entendeu? Antes da obra ser realizada, você faz o cálculo e cobra-se isso antes. O procedimento é meio complicado, você tem que oportunizar o pessoal manifestar também, mas vamos lá. O que acontece é o seguinte, nós até nos deparamos com essa situação concretamente, né, Bia? Sim. Só que, veja bem, se o imóvel ele aumentou o valor venal dele, via IPTU, já se poderia cobrar, vamos dizer assim, um valor por esse melhoramento. Se você ainda cobra a contribuição de melhoria, poderia dar, não é bem uma bitributação, mas é um excesso de tributação. Assim a gente pensou, sabe? Estaria se cobrando 2 vezes pelo mesmo fato gerador, que é o melhoramento. Sim. Tanto melhoramento do entorno que você vive, como aumento real do valor do imóvel. Então, assim, pode-se cobrar? Pode-se, mas... Deve-se, né? Sim. Aí é que é a pergunta. Sim. Então, Não, porque quando você faz um arrocho fiscal, por exemplo, né, se você aumenta muito a carga tributária, você acaba tendo uma sonegação muito maior. Justamente. Aí você perde a arrecadação. Né? o efeito quando você faz isso, o efeito é justamente o contrário, né? Quando você aumenta a carga tributária, há mais sonegação, há menos dinheiro entrando no cofre. Né? Você tem que ter uma inteligência, um planejamento bem feitinho para as coisas andarem conforme planejado, sabe? No caso da contribuição de melhoria, só a título de curiosidade, nós até fizemos uma pesquisa que em Minas eu acho que município nenhum cobra. E os municípios que nós encontramos que se cobra a contribuição de melhoria foram 2 municípios no sul do país, sendo que um deles tentou implementar por 2 ou 3 vezes. As leis foram declaradas inconstitucionais ou tiveram problemas, e só na 3ª tentativa conseguiu andar para frente. Justamente porque é um tributo, né, é um tributo difícil, é difícil ser fechado por causa disso aí. Às vezes parece que está havendo está havendo uma bitributação com o IPTU e aquilo vira um excesso um excesso de tributação, sabe? Sim. E aí dá efeito contrário, né? Ao invés de arrecadar, você perde a arrecadação. E você fez esse link aí com o IPTU, eu acho importante destacar, só para que a população entenda, né, que são 2 tributos diferentes, né? O IPTU é um imposto e a contribuição de melhoria, né, como o próprio nome diz, é um outro tipo de tributo. Então, assim, os 2 necessariamente não andam juntos, apesar do valor venal, né, ser um parâmetro levado em consideração para os 2, são tributos diferentes aí, o IPTU, um imposto, e a contribuição de melhoria. E a contribuição você pode dar uma destinação específica para ela, né? Exatamente. Você pode falar, isso aqui é para cuidar das crianças. Ela é decorrente daquela obra, né? A contribuição de melhoria, como acho que o próprio nome diz, ela é decorrente da valorização por uma obra em específico. Então, como por exemplo, a obra do Largo Dom João, tem uma área ali que vai ser afetada, vai ser valorizada. Fazemos o estudo, passamos uma lei específica, é importante falar isso também, a gente passa uma lei específica para aquela obra, com estudos e tudo mais, não só a lei, e ela é decorrente da valorização imobiliária daquela determinada obra que vai ser afetada, daquela determinada área, né, que vai ser afetada por aquela obra. E o IPTU não. O IPTU tem um imóvel, incide, né, o IPTU de maneira grosseira, né, digamos assim. Bom, aí me veio a pergunta. E esse valor venal do imóvel, como ele é calculado? Você tem o avaliador judicial, por exemplo, de processos judiciais. Como é que funciona isso? Como é que você tem uma coisa é o preço de mercado, outra coisa é o preço legal, justamente, né? Para se ter esse valor aí, tem que ser através de lei, aprovação de lei. Chama-se planta venal de valores. Sim. É uma tabela, como a Bia explicou anteriormente, vai levar em consideração onde o imóvel é localizado e o valor daquele imóvel ali. As condições. As condições dele. O que acontece é que nossa planta, Marconi, é de 84, ela precisa ser revista.
Então, tem situações aqui, por exemplo, os bairros mais novos estão mais atualizados os valores. Os mais antigos não, segue esse de 84. Então, de 84 para cá, está pagando a mesma coisa? Não, existe atualização mensal, anual, só que é uma atualização de correção monetária apenas, não da valorização efetiva do imóvel. Então, tem que haver isso aí. A gente já está fazendo esse estudo, mas assim que estiver pronto, a gente tem que caminhar para a Câmara e a Câmara aprovar esses valores. Acontece o fato diverso com relação ao ITBI, que é outro imposto municipal. No ITBI, nós já temos um tabelamento e o valor já é o correto, já é o valor de mercado. Porque às vezes há desvalorização também. Já tivemos um período de imóveis estarem muito mais valorizados em Diamantina, pelo menos na área do centro. E ele perde valor também, depende muito do mercado. Depende do mercado. Por exemplo, hoje não é área nossa aqui, especificamente de tributação, mas municípios que têm esse contexto histórico, que nem Ouro Preto, Mariana e tal, e Diamantina também, hoje que se tem tentado é revitalizar esses centros históricos, né, que viram casarões, não são habitados e acontece duas coisas. A desvalorização do imóvel em decorrência disso e o centro fica morto, né? Tem que haver uma revitalização disso aí. A Prefeitura já vem trabalhando isso aí, a Secretaria de Governo, junto com Cultura, Turismo. Bom, acho que muita gente tem essa dúvida sobre o que acontece se eu não pagar o IPTU. Mas eu vou deixar para o próximo bloco. A gente vai fazer um rápido intervalo, voltamos em instantes.